E eu gostaria, amada igreja, se vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nosso livro escrito pelo nosso irmão Lucas, a continuação do seu evangelho. Atos dos Apóstolos, para muitos, Atos do Espírito Santo, para outros a continuação dos Atos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Atos dos Apóstolos capítulo 4, nós vamos estar lendo ele, do verso 23 até o 31. Atos, capítulo 4, do 23 ao 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Espírito Santo, aquele que habita dentro de nós, Pai, que os nossos corações, ó Pai, estejam sensíveis, ó Pai, à tua voz. Ministra a cada um de nós, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja, que nós venhamos estar com os nossos corações, ó Pai, sensíveis ao Senhor, Pai. Pai, queremos, ó Pai, ser mudados de dentro para fora, conforme a tua vontade, para a glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto fantástico, né, amados? Os discípulos, Pedro e João, eles acabam de ser soltos, e o Sinédrio tinha prendido eles são soltos e eles saem em disparada, e nós vamos aprender várias coisas nesse texto, mas eles saem e eles se reúnem com os amigos dele, com os irmãos na fé deles, e eles unânimes começam a orar ao Senhor. Eles vão lá e contam tudo que o Sinédrio falou para eles, e eles começam a orar ao Senhor. E enquanto eles estão orando ao Senhor, algo muito interessante que eles pedem a Deus, eles não pedem para que cessem nada, não pedem para que nada cesse na vida deles, mas uma coisa eles pedem ao Senhor, e o texto deixa isso muito claro: Senhor, nos dê intrepidez em pregar a tua palavra, nos dê intrepidez. E aí, amados, quando nós vamos para o texto, nós temos que entender um pouco do que está acontecendo aqui. E quando eu estava pensando nesse texto, eu me lembrei de quando eu treinava e eu jogava bola na minha adolescência. Já faz tempo, amados, não vou contar quantos anos, para não gerar nenhum tipo, mas já faz muito tempo que eu treinava. Vai para mais de 30, mas não vou revelar a minha idade. Mas eu lembro que quando eu treinava, e treinava todos os meus amigos, toda aquela galerinha estava ali junto, e a gente se esforçava, corria, treinava passe, treinava chute a gol, treinava um tanto de coisa, e todo mundo junto. E aí nos finais de semana tinha os jogos, e aí nós íamos representar a nossa cidade, e de repente um dos nossos amigos ia lá, e ele fazia o gol. Quando ele fazia o gol, ele vinha e comemorava com toda a equipe. Por quê? Porque era fruto do treinamento dessa equipe. O resultado, o gol.
E eu era o goleiro, né? Eu era geralmente o que comemorava sozinho, ou era o último para chegar na comemoração, né? Mas era uma alegria, por quê? Porque o fruto da unidade daqueles meus companheiros era o resultado de um gol. E nós comemorávamos juntos. Mas o que isso tem a ver com o texto? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o que está acontecendo aqui? O Senhor, Ele morre. O Senhor, Ele ressuscita. Em Atos 2, ao derramar do Espírito Santo sobre esses discípulos. E esses discípulos são tomados pelo Espírito Santo e eles saem anunciando e eles saem pregando o Evangelho. E num dia comum, porque era comum Pedro e João irem até o templo para adorar o Senhor, para orar. Num dia comum, eles estão lá. Eles vão, e aí quando eles estão chegando perto do templo, eles têm um coxo de nascença. E esse coxo olha para eles e fala assim, me dá uma esmola. E aqui nós encontramos uma das frases mais repetidas da Bíblia, e esses discípulos falam, Pedro fala para ele, fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Amados, eu quero que nós pensamos que era um dia comum, fazendo algo comum. É igual nós estamos aqui. Nós viemos num dia adorar o Senhor, é isso que eles foram fazer lá no templo. Nada de extraordinário, é algo comum, e o Senhor os usou. E aí aquele coxo, ele levanta, glorificando a Deus, e Pedro e João entram para dentro do templo, e o que eles começam a fazer? Pregar Jesus. E eles começam a anunciar, eles começam a pregar Jesus. E aqui, amados, nós precisamos ter sempre isso gravado dentro do nosso coração. Aqui existe toda a base do Evangelho. Tudo que nós cremos está afirmado nisso que eles estavam pregando. Nós estamos aqui hoje por causa do Cristo ressurreto. Aquele que venceu a morte. Então, o que eles estavam pregando? Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte. E amados, tinha uma seita de Satanás, chamada Saduceu, que eles detestavam isso. Eles odiavam, eles não criam na ressurreição dos mortos. E eles se levantaram contra Pedro e João. Pedro e João são presos. E são instigados, amados. Vocês não podem pregar sobre isso. Vocês não podem falar sobre isso. Sobre isso não. E são instigados, são afrontados, são ameaçados de várias formas. E aqui, para mim, é dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que eu tenho gravado dentro do meu coração. Os versículos anteriores, que nós vamos ler ali, no próprio capítulo 4, o verso 19 e o verso 20. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a vós outros, do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amados, todos nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Todos nós temos uma história. Amados, nós não podemos deixar de falar sobre isso, sobre de onde o Senhor nos tirou. Sobre o que nós vemos através do Senhor. E aqui, amados, nós temos que meditar sobre isso. Sobre isso que choca eles, que é o que eles viram e a disposição deles, a disposição diante do que eles viram e ouviram, a disposição deles de morrer por causa desse Evangelho, a disposição deles de morrer por causa de Jesus Cristo. E se eu perguntar aqui, eu tenho certeza, amados, que eu vou encontrar alguns valentes corajosos aqui, que estão dispostos a morrer por Jesus Cristo. Tenho certeza, né?
Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que vou encontrar. Não, eu estou disposto a morrer por Jesus. Eu estou disposto. Mesmo escutando as histórias que nós escutamos no domingo passado da missionária, porque a missionária, a brasileira, tudo bem, se ela for pega pregando o evangelho lá no Cajaquistão, né? Cajiquistão. Se ela for pega pregando o evangelho lá, tudo bem, ela vai ser deportada. Mas as meninas muçulmanas de lá que se convertem, igual ela falou, que se forem pegas pregando o evangelho, são deportadas, são abusadas e depois obrigadas a casar com muçulmanos. Uau! Nós estamos dispostos? Aí nós já começamos a refletir, né? Mas nós muitas vezes nos enchemos de orgulho. Falamos assim, não, pastor, eu morro por causa de Jesus. Mas, amados, muitas vezes nós não queremos morrer, amados, para pornografia, para algo que nos consome. E nós falamos que nós estamos dispostos para morrer por Jesus. Amados, muitas vezes nós não queremos morrer por jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro de sonegar, de se dar bem na vida. Mas nós falamos que nós estamos dispostos a morrer por Jesus. Mas o jeitinho brasileiro de dar aquele, não, eu vou dar meu jeitinho aqui e eu vou me dar bem nessa. Nisso a gente não está disposto a morrer. Muitas vezes a gente fala que está disposto a morrer por Cristo. Mas morrer e parar de fofocar, de falar mal do outro, mas isso daí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muitas vezes nós falamos que nós estamos dispostos a morrer por Cristo. Mas ir lá pedir perdão para aquela pessoa que nós magoamos, não, pastor, não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Precisamos refletir sobre isso, amados. Nós nos achamos tão bons em morrer por Cristo, mas existe tanta coisa que Cristo e os princípios da palavra de Deus pedem que nós façamos e nós não estamos dispostos a fazer. Precisamos pensar sobre isso. Mas, pastor, isso é um nível muito alto, é muito sério o nível de santidade que o Senhor está falando. Amados, é alto e é sério mesmo. O Evangelho é algo sério. O Evangelho é algo real, amados. E se não for igual eles foram cheios do Espírito Santo e capacitados pelo Espírito Santo, nós não conseguimos. Nós não conseguimos, mas é algo real. É algo sério. O Evangelho, amados, o Evangelho é algo palpável para nós, então nós não podemos brincar de sermos cristãos. Eu lembro de um podcast que eu vi uma vez do Douglas Gonçalves, e eu não lembro com quem que ele estava conversando, queria lembrar, mas ele fala assim no podcast, com os olhos cheios de lágrima, ele fala assim, o que aqueles discípulos viram, o que aqueles discípulos contemplaram, o que eles viram que fizeram com ele, fizeram eles estar dispostos a morrer por causa de Jesus Cristo. Amados, nós precisamos contemplar este Cristo. Nós precisamos conhecer este Cristo das Escrituras. Nós precisamos, amados, porque senão nós vamos negociar princípios. Nós vamos negociar valores nossos para agradar o mundo e vamos desagradar a Deus. E aí não adianta nós batermos no peito e falar assim, não, eu estou disposto. O Senhor nos pede um nível de santidade, o Senhor nos pede um nível de devoção a Ele. O Senhor exige isso de nós. Mas o Senhor não nos exige de nós e não nos capacita para isso, amados. O Espírito Santo está no nosso meio. É Ele que nos capacita. Agora, ou nós buscamos e nos enchemos dEle, ou nós vamos viver uma vida de negociar princípios. O Senhor nos chama para uma vida de santidade. Eu sempre vou lembrar do meu avô, quando eu falo desse nível. Sempre vou lembrar dele. Um puritano. Uma pessoa devota ao Senhor. Uma pessoa que se levantasse qualquer jovem aqui dentro e falasse assim, eu desejo ir para missões ou eu desejo ser um pastor. Ele dava um jeito de vender as posses dele para investir na vida dessa pessoa. Uma pessoa que na morte dele, eu não lembro quantos pastores tinham dentro daquela igreja. Eu não lembro, mas eram centenas.
na morte dele, que a própria Igreja Católica da cidade anunciou que Campina da Lagoa tinha perdido um grande homem de Deus. É esse nível que o Senhor exige de nós, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo dentro de cada um de nós. O Senhor nos chama para um compromisso sério, de não negociar princípios, de não negociar valores. E aí o texto, ele vai nos ensinando sobre isso. O texto, ele vai nos enriquecendo sobre isso. E antes de nós falarmos sobre o que eles fazem em primeiro lugar, que é a oração, eu quero ler com vocês o versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciões. Quando soltos, eles procuraram quem? Os irmãos. Amados, coloca o tema lá novamente. Como nós reagimos em tempos difíceis? A quem nós procuramos em tempos difíceis? Amados, quando eles foram soltos, amados, eles procuraram os irmãos. Quem nós procuramos em tempos difíceis? Quem? Se é uma crise financeira, nós procuramos o quê? A teologia da prosperidade, para ver se nós vamos se dar bem na vida? Se é uma crise no relacionamento, ou se, o que nós procuramos? Uma cartomante, para ver se ela vai lá e ela diz, age dessa forma ou daquela forma. Amados, quem nós procuramos em tempos de crise? Amados, se é a saúde, devemos procurar os médicos? Lógico, o Senhor capacitou eles e derramou conhecimento sobre a vida deles. Mas muitas vezes nós procuramos primeiro o médico antes de orar ao Senhor para saber. Amados, quem nós procuramos nesses tempos? Amados, quando é uma perseguição, é uma calúnia, quem que nós procuramos? Nós procuramos revidar conforme o nosso eu e a nossa vontade? Amados, eles foram para o corpo de Cristo. Amados, em tempos de crise e em tempos difíceis, aqui é o lugar aonde nós devemos estar, no meio do povo de Deus. Mas pastor, tem muita gente imperfeita. Tem mesmo, eu sou um deles. Somos imperfeitos, amados, mas aqui no nosso meio existe o Espírito Santo de Deus, que é aquele que habita dentro de cada um de nós, que é aquele que nos dá a direção de como nós devemos agir. É Ele. Não é sobre eu, não é sobre os meus irmãos, é sobre aquele que habita no meio de nós. Eles procuraram o corpo de Cristo, eles foram para o corpo de Cristo. Amados, eles poderiam procurar conselho em tantos outros lugares, eles poderiam procurar conselho lá no mundo. E aí, se ele vai lá no mundo e pergunta assim, o que eu faço com o meu casamento? O que o mundo vai falar para nós quando o casamento não está dando certo? Separa. Separa. O que o Senhor fala quando o casamento passa por crise? O Senhor fala, vem aqui, que eu vou ajustar e vou alinhar os laços de vocês. Amados, no corpo de Cristo. Amados, quando nós passamos por problema de finanças no mundo, o que o mundo fala? Rouba, sonega, dá um jeitinho. Quando nós vemos para dentro do corpo de Deus, o Senhor nos ensina, vem viver na minha dependência. Vem viver na minha dependência que você vai... Amados, quando nós passamos perseguição, o mundo, ele pega e fala assim, se vinga daquela pessoa. Se vinga, é a melhor solução. O Senhor fala assim, ofereça outra face. Ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Amados, aqui é o melhor lugar que nós temos para estar em tempos de crise, em tempos difíceis. É no meio do corpo de Cristo. Esses dois homens, na hora que eles foram soltos, eles foram para o meio da igreja. Eles foram para o meio da igreja. Então, juntos, eles foram para oração. Amados, eles não ficaram deprimidos e murmurando num cantinho. Oh, Senhor... O Senhor viu, nós levantamos o coxo, nós pregamos o Evangelho, o Senhor ainda permitiu que nós fôssemos presos. Eles não ficaram murmurando, amados.
Eles não ficaram se lamentando pelo canto ou questionando Deus, porque aquilo estava acontecendo com eles. Eles foram para o meio do corpo de Cristo e eles foram para a oração. Amados, e aqui tem que puxar um pouquinho a orelha de nós, ou de quase todos nós aqui. Amados, cadê o povo de Deus da nossa igreja, quando na quarta-feira a gente tem que orar junto? Cadê o povo? Cadê o povo para orar junto e ouvir a Deus junto aqui na quarta-feira? Ah, pastor, mas eu oro em casa. Eu também oro, amados. Mas para ouvir o Deus e a direção de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, cadê o povo orando junto? Amados, quando a gente está junto aqui, as coisas acontecem. Eu tive experiências nas últimas quartas-feiras aqui de conversar com os irmãos e o Senhor trazer direção tanto para a minha vida como para a vida de alguns irmãos, que foi fantástico. Mas é o corpo junto, é o corpo unido, compartilhando o coração, compartilhando as dificuldades. Eu sentei com o irmão ali e falei, ó, minha dificuldade é essa, eu estou passando por isso, e ele orou por mim. Amados, o corpo de Cristo tem que andar junto. O corpo de Cristo tem que andar abraçado. E aí, muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho tempo para ir orar. Aos jovens e aos adolescentes fala assim muitas vezes, eu não tenho tempo de orar. Amados, eu nem vou perguntar quanto tempo vocês gastam jogando videogame. Eu nem vou perguntar. Mas eu estou falando de 1 hora em um dia, uma vez por semana. Estar junto com o corpo orando. Mas eu sou um jovem ou adolescente, amados. Você não sabe o que Deus pode fazer através da tua vida se você dispor o teu coração a Deus. Você não tem ideia. Mas pastor, eu gosto de ir na academia. Eu falei, amados, é 1 hora, uma vez por semana, um dia aqui na igreja, orando. Amados, nós não conseguimos arrumar uma agenda. A vida é corrida. Vocês vão me dizer que a vida é corrida. Amados, o Senhor entregou o que tinha de melhor por cada um de nós e agora nós não podemos fazer nada. Nós cruzamos muitas vezes os braços. O Senhor nos chama, amados, o Senhor nos chama para um compromisso sério. Eu nem vou perguntar para os irmãos aqui quanto tempo cada um gasta por dia em celular. Nem vou perguntar. Que só o que eu gasto para mim já é uma vergonha para mim mesmo. Com rede social e tudo mais. Para dizer que não tem 1 hora, um dia por semana para orar ao Senhor em igreja, com o corpo de Cristo, é um puxão de orelha em nós, amados. Nós precisamos estar junto, ouvindo Deus e entendendo qual é a direção de Deus. O Senhor quer trazer a direção para o seu povo, mas o povo precisa estar unido orando. Mas logo depois deles estarem juntos, eles começam a orar. E nós vamos estar lendo o verso 24. O verso 24 em diante fala assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Amados, eu não combinei com o ministério de louvor. Não combinei. Podem ter certeza. Eles cantaram sobre a soberania de Deus. E a primeira coisa que eles oram aqui é sobre a soberania de Deus. Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra e os mares e tudo que neles há. Tu, soberano Senhor. E aqui nós precisamos aprender o que eles estão dizendo aqui. E quando eles falam soberano Senhor, eles querem usar uma palavra do grego chamada déspotes, que para nós é déspota. E para o português ela se torna uma palavra meio pesada, uma palavra meia difícil de se administrar, né? Déspota. Mas o que eles estão dizendo quando eles falam tu, soberano Senhor? Eles estão falando assim: Senhor, o Senhor é o nosso mestre absoluto. O Senhor é tudo que nós temos e o Senhor é tudo que nós precisamos.
A palavra déspota aqui, déspotes, é isto. Eles estão falando assim: nós somos prisioneiros do Senhor. Uma entrega total, uma entrega na sua totalidade ao Senhor. Ele falando: tu, soberano Senhor, Criador de todas as coisas, é a ti que nós pertencemos. Amados, o soberano Senhor, Criador de todas as coisas, Ele não perdeu o controle de nada. É isso que eles estão falando. Senhor que criou todas as coisas, nós sabemos que tudo que acontece, o Senhor não perdeu o controle de nada, porque o Senhor reina sobre todas as coisas, sobre todos os reinos. E com esta oração eles começam a colocar as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar eles começam a colocar todas as coisas. E agora quando eles oram, tu soberano Senhor que fizeste os céus e a terra, eles estão falando assim: as ameaças que se levantam não são contra nós, são contra o soberano Senhor. São contra o soberano Senhor. A perspectiva deles muda, todas as ameaças agora eles falam assim: não é contra nós, é contra o soberano Senhor. E algo tem que ficar muito claro dentro dos nossos corações, amados. Esse soberano Senhor, Ele já venceu todas as lutas naquela cruz. Não existe nada que Ele não tenha vencido. E nós precisamos compreender isso dentro do nosso coração. Porque se nós não compreendemos isso, nós ficamos muitas vezes chorando e lamentando pelos cantos. Ele é soberano, Ele já venceu todas as lutas daquela cruz. Ele venceu a morte. Nada pode tragar as nossas vidas, nada pode tirar a nossa esperança. Por quê? Porque Ele venceu naquela cruz, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E muitas vezes daí nós queremos diminuir Deus, colocar Deus dentro de uma caixinha, e nós esquecemos da magnitude que Ele é, da grandeza desse Deus soberano, que reina, e reina eternamente. E aí nós muitas vezes não conseguimos compreender isso. E aí passamos por lutas, por batalhas, e nós vamos nos definhando, nós vamos recuando. Amados, o Senhor já venceu todas as batalhas. O Senhor já venceu todas as batalhas. E nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Nós somos seres limitados. O nosso Senhor, Ele não é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Mas o segundo ponto dessa oração é algo que também nos chama muito atenção. Mas muita atenção. E nós precisamos entender um pouquinho sobre ela. E ela fala assim, e eu já li, vou ler novamente: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Amados, é uma igreja. A igreja, quando se une, ela ora. E quando ela ora, ela tem um profundo conhecimento da palavra de Deus. Um profundo conhecimento da palavra de Deus. Esses homens, eles começam a orar o Salmo 2. Abram comigo lá o Salmo 2. Salmo 2, o verso 1 e o verso 2 diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. E aí vai a sequência. Da mesma forma que os povos se levantaram contra Davi, os exércitos se levantaram contra Israel. A mesma forma que se levantaram, foi a mesma forma que os mestres da lei e Roma se levantou contra Jesus. É o cumprimento da profecia. Uma igreja que conhece profundamente a palavra de Deus. Uma igreja que conhece na sua totalidade. E aí se levantaram contra Davi, os reinos, se levantaram contra Jesus. E aí muitas vezes a gente acha que não vai se levantar contra nós. Ah, não.
Amados, se nós somos perseguidos, foi porque Cristo foi perseguido primeiro. Nós não somos perseguidos porque nós somos bons. As lutas não vêm nas nossas vidas porque nós somos a última bolachinha do pacote. Não, eu vou lá e vou afrontar o Jack. Vou dar um jeito. Não é por causa disso, mano. É porque Cristo vive em nós. E se nós manifestamos Cristo nesse mundo caído, nesse mundo destruído, o mundo se levanta contra nós. O mundo, ele quer combater o Cristo. Por quê? Porque tudo o que Cristo ensina, tudo o que a palavra ensina, é tudo contra o que este mundo prega. Eu já citei algumas coisas aqui. O que o mundo prega sobre o casamento, o que o mundo prega sobre finanças. Sobre finanças, o mundo prega o quê? Reter, ter. Quanto mais você tem, é melhor. E que Jesus nos ensina? Dar, repartir. Então, tudo que nós cremos, tudo que a palavra de Deus prega, quando nós começamos a refletir neste mundo, este mundo se levanta contra a gente. Então, assim, amados, se a nossa vida não está incomodando o mundo aí, se a tua cadeirinha aí não está cheia de formiguinha querendo te levantar daí e falar assim, eu preciso dar uma chacoalhada em você, tem algo errado. Se está muito cômodo a tua vida de cristão, é porque você não anda incomodando tanto assim o inferno. O Senhor nos chama, amados, e o Senhor nos capacita a saquear esse mundo, a trazer almas, a encher esta igreja. O Senhor nos capacita a isso. Mas muitas vezes nós caímos numa vida de comodismo, nós caímos numa vida de só contemplar as nossas coisas, só pensar nas nossas coisas, só pensar do nosso jeito, e nós esquecemos das coisas de Deus. Uma das coisas que eu estava meditando é sobre como o mundo nos enxerga através das redes sociais. E quando eu falo isso, eu falo da seguinte forma, amados. Não é errado nós postarmos uma conquista, não é errado nós postarmos algo que nós ganhamos ou uma alegria. Não é sobre isso. Não é sobre isso mesmo. Eu estou falando sobre a quem nós dedicamos isso que nós postamos. Porque o mundo nos conhece através da nossa rede social, mas a quem nós somos ou a quem nós pertencemos? As nossas redes sociais comunicam mais o quê? Quem nós somos ou a quem nós pertencemos? Nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para ser diferente, nós somos chamados para ser luz nesse mundo. Então nós precisamos olhar para isso. Romanos, no capítulo 8, abram comigo lá. O próximo livro. Romanos, no capítulo 8. O verso 36 fala assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amados, é a palavra que está falando. Nós somos lançados aí como ovelhas no matadouro. Aí nós queremos viver muitas vezes, como que se nada fosse acontecer conosco. Satanás, ele está enfurecido com aqueles que vivem o Cristo pleno dentro dos corações. Satanás, ele está enfurecido, ele não deseja de forma alguma que nós venhamos viver a Cristo. Mas muitas vezes nós gostamos só do versículo 37, né? E nós esquecemos do versículo 36. Amados, o Senhor nos chama para um compromisso sério. O Senhor nos chama para manifestar Cristo neste mundo caído. Esses discípulos estavam dispostos a manifestar Cristo, vindo que vier sobre a vida deles, eles estavam dispostos a manifestar Cristo. Mas nós vamos dar sequência para o nosso próximo ponto, que é o verso 27 e 28. E o verso 27 e 28 fala assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus,
ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Amados, aqui nós lemos um dos textos que é considerado por muitos estudiosos, os textos teologicamente mais centrais da palavra de Deus, aonde o Senhor fala que todas as coisas que acontecem, tudo o que acontece foi por causa da soberania do Senhor. Amados, nada, nenhuma coisa está fora do controle de Deus. Nada que nós possamos imaginar que está acontecendo na minha e na sua vida não é permissão do Senhor. É permissão de Deus, e o que o Senhor quer com cada uma dessas coisas é ensinar os nossos corações, é ensinar as nossas vidas. O plano, amados, do Senhor não foi um plano de última hora que Deus e Jesus conversaram assim, falou, vamos dar um jeito lá na humanidade, eles estão perdidos, vai lá Jesus e resolve. Amados, não é. O Senhor, o soberano Senhor já tinha proposto, a salvação já estava proposta desde a eternidade. Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, fala que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. O sacrifício do nosso Senhor é um ato eterno de amor. Ele foi gerado na eternidade, não foi no acaso, não foi uma conversinha de balcão que eles falaram, agora vamos lá resolver o problema da humanidade. Não é, amados. Tudo que acontece é permissão do Senhor, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Vejam comigo 1 Pedro. 1 Pedro, o capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, verso 20, o que diz? Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Amados, não é um plano que foi decidido de última hora. Não é algo que foi, agora nós vamos lá resolver o problema da humanidade. Na eternidade, o Senhor já nos amou a cada um de nós. Antes de cada um de nós estarmos aqui, o Senhor nos amou primeiro. E hoje nós estamos aqui para honrá-lo, para devolver a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nada que acontece neste mundo, amigos, olha, estou falando só com a minha esposa. Nada que acontece nesse mundo, amigos, frustra os planos de Deus, nada. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem de propósito pré-determinado vai acontecer. Mas nós precisamos ter em mente uma coisa, amados. O Senhor é soberano, o Senhor é sobre todas as coisas, mas todos nós temos que corresponder a isso. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em suas cartas, principalmente na de Romanos, que nós precisamos corresponder a todo este amor do Senhor por cada um de nós. Amados, se nós não correspondermos, se nós não nos dispormos, tudo bem, o Senhor vai levantar outro para fazer. Porque a obra é dele, o plano é dele, o plano não é nosso. Então não depende de nós, não depende da nossa força, depende do Senhor. Então, se nós não quisermos, amados, pode ficar tranquilo vivendo a vida do seu jeitinho aí. O Senhor vai levantar pessoas, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Amados, Deus capacitou cada um de nós. Mas é cada um de nós. E se eu for conversar com cada um Deus capacitou de uma forma diferente. Ontem, na hora que eu estava vindo para a igreja trazer a minha filha no culto de adolescentes, conversando com um amigo, e ele, um músico exemplar, assim, toca muito. E ele compartilhando comigo, ele falou, Jackson, Deus tem me incomodado. Deus tem me incomodado porque... E aí, para ele falar isso é porque Deus está incomodando mesmo ele. Deus tem me incomodado porque eu tenho o talento que o Senhor colocou dentro de mim, esse dom que o Senhor colocou dentro de mim, eu tenho guardado só para mim. E Deus ministrando o coração dele. Amados,
O Senhor, quando Ele nos chamou, Ele nos capacitou, e nós precisamos dar uma resposta a isso. Nós precisamos dar uma resposta. Ah, pastor, mas eu não sou eloquente, eu não sei falar, tocar, cantar. Eu também não sei cantar e tocar, amados. Também não sei. Mas aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu disse sim. Aquilo que o Senhor chamou para cada um de nós fazer, basta nós dizermos sim, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá as forças. Mas o verso 29 também nos ensina muito, amados. Vamos para o verso 29, e lá no verso 29 fala assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra. Amados, e aqui nós aprendemos algo muito grande. O que eles pedem? Eles pedem que cessem as lutas. Eles pedem que não, Senhor, por favor, sabe aqueles caras, mata eles que se levantaram contra nós, Senhor. Vem com o teu fogo e consome eles. É isso que eles falaram? Eles falaram, Senhor, que eles sumam daqui. Sabe essa pessoa que me fez mal, Senhor, que eu nunca mais veja ela. Eu nunca mais quero ver ela. Ah, Senhor, eu até perdoo, mas que ela fique lá e eu fique aqui. É isso que eles fazem sobre aqueles que se levantam contra eles? Não, amados. O que eles pedem? Eles pedem intrepidez para pregar a palavra. A oração deles não está focada na dor deles. Não está focada na dor deles, mas está focado naquilo que o Senhor tem de propósito e que eles precisam enxergar naquele momento. Não é, sim, no sofrimento deles, mas sim no que Deus pode fazer através deste sofrimento. E eles pedem o quê? Intrepidez para pregar a palavra. Eles não focam na justiça própria deles, e eles não focam na destruição dos adversários deles, mas eles focam assim: Senhor, nos motiva, Senhor, nos incendeia para que nós continuemos pregando a Tua palavra. Amados, o que nós fazemos em momentos difíceis? Qual é a nossa oração? Muitas vezes nós queremos só que cesse o problema, mas nós não queremos aprender com o processo. Nós não queremos aprender o que o Senhor quer nos ensinar no meio dessa turbulência. E nós queremos simplesmente que ela cesse, simplesmente que ela passe. Mas o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer moldar o nosso coração igual ao dele. O Senhor quer transformar o nosso coração num coração igual ao dele. E muitas vezes nós só queremos falar assim: não, Senhor, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por isso. Mas eles pedem ao Senhor e o Senhor responde. Eu lembro que numa das maiores dores da minha vida, num dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu sofri aquele acidente e perdi meu melhor amigo, eu lembro que um dia eu entrei dentro de casa e falei para minha mãe, falei assim: mãe, se Deus existe, Deus me tira dessa cidade, senão eu vou morrer. Uma semana depois, meu tio que mora aqui em São José dos Pinhais, isso em 2002, 2003, ele estava ligando para minha mãe falando assim: manda o Jackson para cá, para ele vir para cá. Amados, Deus ouve a nossa oração, Deus responde a nossa oração, amados. Deus responde, Deus, Ele nos capacita e Ele nos enche. Se eu estou aqui hoje é porque o Senhor tem um propósito, é um propósito nas nossas vidas. Mas o que nós fazemos em tempos difíceis? Nós falamos: cesse os problemas, não quero mais viver problema nenhum. Nós achamos que nós temos o poder do Chapolin Colorado. Cesse tudo, e nós não temos isso, amados. Senhor, me ensina, Pai. Me ensina nessa dificuldade. Senhor, me ensina com esse irmão que se levantou contra mim, como eu posso amar ele, como eu posso derramar da Tua graça e do Teu favor sobre ele. Senhor, me ensina com esse familiar que se levantou contra mim, como que eu posso manifestar Cristo. Mas muitas vezes nós queremos somente que o problema cesse. O Senhor nos enche, amado. O Senhor nos enche de autoridade e intrepidez aonde nós estivermos. O Senhor, Ele nos enche porque Ele nos capacita. E é isso que eles pedem. Eles falam assim: Senhor, nos dê intrepidez na Tua palavra. E 2 semanas atrás, mais ou menos, eu passei por uma situação que foi muito a ver com isso. Faleceu um irmão, ele até vinha algumas vezes aqui na nossa igreja,
E ele faleceu, era muito amigo dele, dos filhos, da esposa. E aí eu fui até o velório deles. E aí quando cheguei lá no velório, vários amigos que a gente conhece, vários irmãos lá. E quando estava lá, fui lá e cumprimentei a filha, fui lá e cumprimentei o filho dele. Aí fui lá e cumprimentei a esposa. Aí quando eu cumprimentei a esposa pegou e falou assim para mim: Jack, vai vir um amigo nosso aí, que ele vai trazer uma palavra, ele vai cantar uns 2 cânticos. E aí eu falei para ela: não, fique tranquila, só estou aqui pela amizade, representando o corpo de Cristo, pode ficar tranquila, estamos aqui na amizade e tudo. Aí fiquei lá um tempo com eles lá dentro. Aí chegou uma hora que eu saí lá, nós estávamos lá fora, eu, minha esposa, estava o Michel comigo e o Dilor, e a gente estava conversando. De repente o rapaz começou a falar lá dentro. Aí quando o rapaz começou a falar lá dentro, um senhor, né? Começou a falar lá dentro, eu fui e adentrei, chamei a Bruna e me adentrei. Aí adentrei ao local e estava meio longe, não estava escutando direito o que ele estava falando, eu estava meio atrás da porta, não estava escutando direito o que estava falando. Mas eu reparei em algumas caras meio estranhas lá dentro que parecia que não estavam de acordo com o que o cara estava falando. Só que eu não estava entendendo, assim. Aí, assim, amados, eu tenho uma esposa que ela me incentiva. E ela fala assim: tá te incomodando? Vai mais lá para dentro. E aí eu adentrei. E eu vi algumas caras que não estavam concordando com aquele cara estava falando. E aí eu comecei a escutar. Algumas pessoas foram embora, assim. E aquele clima pesado. E aquele cara falando nada com nada. Mas nada com nada. Sabe, umas coisas nada a ver. Aí de repente ele pegou o violãozinho dele, ele cantou a primeira música, ele cantou a segunda música, e o Espírito Santo dentro do meu coração martelando, mas martelando forte dentro de mim: você veio aqui para isso? Você vai deixar isso? E desse jeito ele estava falando dentro do meu coração. E aquilo lá martelando dentro de mim, aquilo lá martelando dentro de mim. E eu: Espírito Santo, o que eu vou fazer? De repente, o irmão que era do falecido, que é um amigão meu, e o filho do falecido estavam bem do lado, o caixão aqui, e eles estavam bem do lado. E o Espírito Santo falou para mim: vá lá. Aí eu fui. Aí na hora que eu cheguei lá, abracei os dois, e aí eu perguntei para o filho, falei assim: eu posso dar uma palavra? Eu posso dar uma palavra? Aí ele falou: sim, Jack, pode. Aí de repente o irmão olha para mim e fala assim: Jackson, deixa Deus te usar, porque nós não viemos aqui para ouvir isso. E aí a esposa falou: não, pode dar uma palavra. E aí eu comecei a trazer uma palavra no meio daquele velório, amados. A minha esposa disse que eu fiquei cego. Ela disse que eu fiquei cego, amados. E eu fiquei tomado pelo Espírito Santo. Foi uma experiência sobrenatural. E o Senhor trouxe uma palavra para mim de salvação para aquele povo. Falei assim: não termina aqui, o Senhor tem um propósito além disso. E falei que nem eu lembro direito o que eu falei, mas foi Deus purinho. O ambiente mudou. Você olhava para as pessoas, mudou. Tinha o senhorzinho pegou o violão, colocou dentro do bornazinho dele e foi embora. Satanás foi envergonhado, amados, pela presença do Espírito Santo. Glória a mim não, glória ao Senhor, porque quando nós nos deixamos ser usados pelo Senhor, o Senhor manifesta a tua graça onde nós estamos. E a graça do Senhor foi manifesta, e o semblante daquele povo mudou, parecia um semblante pesado, de repente um semblante de alegria. De noite, eu nem compartilhei com os pastores, de noite o pessoal me mandava mensagem no Instagram, falando: Jack, você foi igreja do Senhor naquele local, muito obrigado pela palavra. A igreja do Senhor, o Senhor deseja nos usar, amados, mas nós precisamos estar dispostos. O Senhor tem uma palavra de intrepidez a cada um de nós. É para cada um, não é só para os pastores da casa, é para todos nós. Nós podemos ser usados pelo Senhor, basta nós nos deixarmos ser usados, basta nós nos dispormos. E Deus foi engrandecido naquele lugar. Me chamaram depois, até na hora de guardar o caixão, eles pegaram e falaram assim: Jackson, vem aqui, faz mais uma oração. Amados, é isso que o Senhor faz.
O Senhor manifesta a graça dele através das nossas vidas quando nós nos dispomos. Mas o verso 30 é fantástico, amados, porque no verso 30 eles falam assim: então estende as tuas mãos para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Amados, o Senhor continua operando milagres, o Senhor continua derramando do teu Espírito, do Espírito dele, o Senhor continua operando, o Senhor continua curando, o Senhor continua levantando mortos, o Senhor continua salvando pessoas. E é para a glória dele. O que aquelas pessoas pedem, amados? Eles não pedem para cessar nenhum tipo de tribulação, eles não pedem para cessar nenhum tipo de dor, eles não pedem para cessar nada. Eles falam assim: Senhor, nos enche do Espírito, e continua operando milagres. Continua derramando, continua fazendo. E se você vai na sequência dos próximos capítulos de Atos dos Apóstolos, você vai vendo aonde a sombra de Pedro passava, o morto, o cara era curado, e o Senhor manifestava a graça dele e o favor dele. O Senhor continua fazendo, não parou, mas ele usa corações dispostos. Igual a missionária falou, pessoas continuam sonhando com o homem de branco, o Senhor continua se manifestando. Mas Ele só vai usar corações dispostos. Pessoas que dizem: sim, Senhor, eis-me aqui. Nós estamos dispostos? E o verso 31, para nós encerrarmos, e se o ministério